Obrigado pelas boas-vindas. Também agradeço o convite da organização do curso. Eu só vou abrir aqui a apresentação para poder iniciar. Conforme a apresentação, né, consta na programação, eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre o currículo Lattes. Aqui tem uma breve agenda da nossa fala de hoje, né? Então eu vou apresentar um pouco sobre o histórico da plataforma Lattes e os 4 passos, né, que eu chamo de criação do currículo, o preenchimento, a atualização e a manutenção do currículo. Então, em relação ao histórico, como é que surgem as primeiras discussões sobre o currículo Lattes? Lá na década de 80, quando os pesquisadores brasileiros eles detectaram a necessidade de ter um registro unificado, padronizado da produção científica nacional, que até então esse registro ele era feito de maneira dispersa, não existia um padrão, não existia uma base consolidada para registrar a produção científica dos docentes e dos pesquisadores. Então, a partir de 1990, é lançado um formulário, que é uma primeira versão do currículo Lattes, né, um formulário eletrônico, onde foi disponibilizado para toda a comunidade científica do Brasil. Mas o currículo Lattes, da forma como a gente conhece hoje, ele foi oficialmente lançado em 1999, né? Ele foi desenvolvido com o apoio de 2 grupos de pesquisa, o Stella, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o César, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse, de uma forma bem resumida, o surgimento do currículo Lattes. Bom, a forma de acesso a gente tem aqui, né? Esse é o link, imagino que todos aqui já têm o currículo Lattes. Então, o endereço da plataforma Lattes é lattes.cnpq.br. Como a gente sabe, aquele endereço ele dá acesso a toda a plataforma e o currículo Lattes ele é um dos instrumentos utilizados dentro dessa plataforma. Os outros 3 são o Diretório de Instituições, não sei se todos já acessaram, mas vale a pena entrar para consultar, né? É um diretório com informações das instituições que possuem algum relacionamento com o CNPq, todas as instituições de pesquisa. Tem uma outra ferramenta também, que é o Diretório de Grupos de Pesquisa. E nessa ferramenta vocês encontram informações sobre todos os grupos de pesquisa que estão cadastrados no CNPq, com informações sobre o líder do grupo, os membros, né, quais são graduandos, doutorandos, técnicos, mestrandos, recursos humanos, linhas de pesquisa, os setores de atuação daquele grupo. Obrigado. As especialidades do conhecimento, produção intelectual. Então, tem uma série de informações que vocês encontram aí sobre os grupos de pesquisa. Aqui a gente tem uma outra ferramenta, que é o painel Lattes, que, na verdade, é uma base estatística, tá, de informações com os dados aí de pesquisa do Brasil. Bom, vocês vão ver essa numeração ao longo dos slides, tá? É uma indicação do qual passo a gente está tratando aí no decorrer da apresentação. Então, aqui no primeiro é a criação, tá? Então, de uma forma bastante simplificada, né, eu trouxe aqui os pontos que hoje a gente tem para a criação do currículo Lattes, que são informação pessoal, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional e a área de atuação. Então, a gente entrando aqui na plataforma, a gente tem ali a opção cadastrar novo currículo e a gente tem que necessariamente passar por todas essas telas para fazer o cadastro do currículo. Não tem como pular etapas nessa fase aqui. E um detalhe importante também, como ele é criado com o registro do CPF, todos os seus dados têm que estar corretos na Receita Federal, porque ele cruza as informações como nome, nome dos pais, com o banco de dados da Receita Federal. Então, se tiver algum problema com o registro do nome, uma letra que seja digitada errada, principalmente quando é algum nome ou sobrenome estrangeiro, porque a gente sabe que tem vários currículos de pesquisadores de outros países cadastrados aqui, que fazem pesquisa no Brasil, na hora da criação tem que estar digitado corretamente o nome, tá? Caso não consiga finalizar a criação do currículo, tem um e-mail do CNPq, que eu vou disponibilizar aqui no final, para contato com o suporte do CNPq.
Então, aqui os passos. Na questão do preenchimento, que é onde realmente as pessoas têm muitas dúvidas, onde acontece grande parte dos problemas, né? A gente tem essas 12 áreas que eu chamo de módulos, tá? Eu vou passar por cada uma delas, trazer alguns exemplos, trazer algumas recomendações, porque a gente sabe que o manual do currículo Lattes, o oficial do CNPq, ele está muito defasado, não tem informações sobre módulos mais recentes, como a educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é a título de recomendação. Não é certo, não é errado, mas é o que eu vi ao longo dos anos, desde 2014, que eu estudo o currículo Lattes, são algumas das melhores práticas ou as opções mais viáveis dentro das opções que o currículo Lattes oferece, dentre os campos disponíveis. Então, aqui em dados gerais, o que a gente tem? Eu costumo falar o seguinte, nesse texto inicial do currículo Lattes, sempre revisem, né? Iniciem com a apresentação do vínculo atual e, posteriormente, a formação, tá? Porque, às vezes, a pessoa começa de uma forma inversa. Tá errado? Não tá, mas é interessante para quem está lendo o seu currículo ver qual que é a sua posição atual hoje, seja de trabalho, seja de pesquisa. E uma outra dica que eu dou também, para quem não tem o ORCID vinculado ao currículo Lattes, que inclusive o ORCID vai ser o tema do próximo mini curso, a minha recomendação é incluir o número do ORCID no final desse texto inicial, porque até o ano passado existia uma opção de integração do ORCID no currículo Lattes, um campo que você só copiava o seu número ORCID e salvava dentro do currículo. Essa opção ela não existe mais, ela foi desabilitada. Havia previsão de uma atualização do currículo Lattes, em que isso voltaria, mas essa atualização ainda não aconteceu. Então, os pesquisadores que ainda não têm o ORCID vinculado no currículo Lattes, a minha sugestão é incluir o número do ORCID aqui no final desse texto inicial. Tem um outro campo dentro de dados gerais com outras informações relevantes, onde você pode incluir informações adicionais sobre o seu currículo, que não cabem em algum campo específico. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, como um resumo, descrição do perfil curricular, comentários sobre o conjunto da obra, projetos recentes e apoios financeiros recebidos, dentre outros possíveis. E é, sim, interessante indicar aqui os projetos, né, e os apoios financeiros, porque isso mostra a capacidade do pesquisador em conseguir verba para pesquisa, recurso para os seus projetos. Aqui na formação, a gente tem esses 3 campos. O que eu costumo destacar aqui na formação é o seguinte, o campo formação complementar, que é um campo que gera muitas dúvidas na hora de preencher. Então, o que eu indico é que aqui sejam cadastrados que não sejam cursos acadêmicos formais. O que eu quero dizer com cursos acadêmicos formais? Por exemplo, uma graduação. É um curso acadêmico formal, com disciplinas que você tem prova, você tem seminário, você tem trabalhos para fazer. Aqui, cursos acadêmicos que não sejam formais são programas de formação, aperfeiçoamento, cursos de línguas, oficinas, cursos de extensão, cursos de formação profissional, dentre outros possíveis, tá? Então, são cursos curtos, que não têm o rigor, por exemplo, de uma graduação, uma pós-graduação, que complementa a sua formação. Aqui na atuação, a gente tem o vínculo e a relação empregatícia. Então, o que eu costumo destacar aí é o seguinte, em relação ao vínculo e atividade. Então, o vínculo é a relação empregatícia que você tem com o local de trabalho. E a atividade é a ação realizada. Então, por exemplo, o meu vínculo de trabalho hoje é com a USP, e as atividades realizadas são orientação ao usuário, normalização de trabalhos, apresentação de palestras e outras, tá? Então, essa é a distinção que a gente tem que ter em mente na hora de preencher a atuação profissional. Projetos. Aqui no campo projetos entrou recentemente essa opção aqui em projeto de ensino, que é uma opção nova. Não sei se todos já visualizaram essa opção, mas é um recurso que foi implementado também no final do ano. Ele é o mais novo. Dados fundamentais para projeto é o nome, a descrição do projeto, né, com um resumo, a indicação do número de orientações vinculadas, linhas de pesquisa e grupo de pesquisa,
data inicial e final do projeto, claro, se o projeto já foi concluído, os pesquisadores envolvidos, as instituições, a instituição de financiamento, a produção, né, que são a indicação das produções oriundas daquele projeto específico, e o título da orientação, quando houve alguma orientação aí de alunos. Aqui em produções, a gente tem essas 3 grandes áreas de produção, né, a bibliográfica, a técnica e outra produção artística cultural. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Trabalhos publicados em anais de eventos, né? Sempre incluir as publicações e resumos no congresso do Cicusp, em coautoria com alunos de iniciação científica. Eu trouxe o exemplo do Cicusp, mas pode ser congresso de iniciação científica de qualquer outra universidade, tá? Mas e sempre lembrar para a gente colocar a coautoria com alunos de iniciação científica, porque pelo menos o Cicusp tem essa regra, que tem que ser pelo menos o orientador e o aluno de iniciação. Então, a gente tem que sempre lembrar de incluir todos os autores. E é importante também indicar o DOI, se houver o registro do DOI para o trabalho publicado no evento. Produção técnica. Eu trouxe aqui a extensão tecnológica, tá? Essa definição da extensão tecnológica, eu busquei nessa legislação, cuja referência está no final. É uma atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado. Então, é um produto tecnológico, né, de extensão, porque ele vai atender não só o público acadêmico, mas a sociedade como um todo. Trabalhos técnicos, a gente tem o parecer. Então, quais são os dados que a gente pode incluir aqui para parecer, né? O título. Eu dou um exemplo aqui, que você, por exemplo, foi parecerista de um evento, você pode incluir avaliador de trabalhos apresentados e você completa com o nome do evento. E aqui no detalhamento, você pode discriminar a finalidade, a duração do evento, mas a duração ele só tem a opção para meses, número de páginas, se for o caso, tiver mais de uma página, e a disponibilidade restrita ou irrestrita. O que significa essa disponibilidade? Significa que se você colocar ela como restrita, ela não vai ficar visível de maneira pública no currículo Lattes, tá? Ou se você colocar irrestrita, ela vai ficar aberta e qualquer pessoa que for pesquisar o seu currículo vai ter acesso a essa informação. Porque às vezes você pode ter emitido um parecer para algum produto que vai gerar uma patente, por exemplo. E por enquanto, até que a patente seja publicada, você não quer que apareça essa informação no currículo. Então, você tem como restringir a visibilidade dessa informação. Aqui a gente também tem um campo para inserir editoração, e esses são os tipos de documentos que o currículo oferece para a editoração, tá? São livros, anais, catálogo, coletânea, enciclopédia, periódico e outro. Então, sempre que você for editor de algum desses tipos de obras aqui, mesmo se for um que não esteja nessas categorias, né, tem a opção outro, e a opção outro, ela acaba ajudando em muitas situações no Lattes que a gente não tem um campo específico para inserir uma informação, a gente pode lançar mão aqui do outro também. No relatório de pesquisa, a gente tem como dados gerais título, o ano, o país, o idioma e o meio de divulgação, se impresso, digital, hipermídia, enfim. E no detalhamento, a gente pode incluir o nome do projeto, número de páginas do relatório, a instituição financiadora e aqui também a opção da disponibilidade restrita ou irrestrita, conforme eu expliquei anteriormente. Aqui tem a opção também de outra produção artística e cultural, tá? O currículo Lattes oferece essas 3 campos para produção científica, embora alguns achem insuficiente ou suficiente para determinada área do conhecimento, ele tenta, de uma forma bastante ampla, abranger todas as áreas, né, já que é um currículo aberto para todos os pesquisadores. Então, eu trouxe um exemplo de artes visuais, onde a gente pode discriminar como dados gerais a natureza, se é um desenho, uma escultura, uma fotografia, enfim.
E o detalhamento, o tipo de evento, quando for o caso, né? Se é uma apresentação, uma bienal, uma exposição, a atividade dos autores, desenhista, escultor, curador, fotógrafo, premiação, o nome da instituição promotora do prêmio, temporada, quando é realizado mais de uma vez a apresentação, a instituição promotora do evento, o local e a cidade do evento. O módulo seguinte é patentes e registros. Então, aqui dentro das patentes, o que a gente pode incluir, né, nesse módulo? Patentes, programa de computador registrado, cultivar registrada, cultivar protegida, desenho industrial registrado, marca registrada e topografia de circuito integrado registrada, que são tipos de propriedade intelectual cujas informações a gente pode registrar aqui no currículo Lattes. Dentro de inovação começa a aparecer o problema. Eu falo problema porque a gente tem aqui todas as informações de patentes que já apareceram no módulo de patentes. Programa de computador sem registro não tinha no anterior, mas aparece aqui. E os projetos também. Então, nessa situação, o que eu recomendo é que vocês incluam aqui os projetos que realmente geraram alguma inovação. Tanto projetos como também as propriedades intelectuais. Então, se gerou algum produto novo, algum processo novo, é uma inovação e vocês podem cadastrar aqui. Mas você vai deixar de cadastrar lá no módulo de patentes? Não, cadastre aqui também, porque aqui ele vai ficar caracterizado que realmente se trata de um projeto, algum resultado de pesquisa que gerou uma inovação, uma novidade. Então aqui, além dos campos que aparecem em projetos e patentes, a gente tem programa de computador sem registro, produtos, processos ou técnicas. Dentro de educação e popularização de ciência e tecnologia, a situação é um pouco mais desesperadora, porque aparecem muito mais informações que já vieram antes e que a gente tem aqui, e aqui o pessoal trava. Fala, meu Deus, o que eu faço agora, né? Eu apago tudo que eu fiz antes, porque se está quase no final, ou eu volto e cadastro tudo aqui. Então, o que eu costumo recomendar para o preenchimento desse campo é o seguinte, que vocês cadastrem aqui todas as informações que sejam de divulgação científica, tá? Inclusive atividades de cultura e extensão, porque aqui elas vão ficar caracterizadas com dessa forma, como divulgação científica. O que pode ser, por exemplo, uma produção bibliográfica de educação e popularização de ciência e tecnologia, um artigo que você publicou na Super Interessante. Super Interessante é uma revista de cunho científico, mais voltada para o público geral, para o público não acadêmico. Então, ele mostra alguns resultados de pesquisa, algumas informações em que são apresentadas de maneira, numa linguagem mais simples, mais acessível para o público geral. Outro exemplo, um artigo que você publicou na Química Nova na Escola, que também é uma revista de divulgação científica da área de Química. Esse módulo de educação e popularização, ele tem alguns campos específicos, como entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Aqui na USP, por exemplo, a gente tem no Jornal da USP podcasts ou gravações e entrevistas com docentes de várias unidades. Então, todas essas entrevistas que os docentes fazem, eles podem registrar no currículo Lattes, sim, dentro dessa opção aqui de entrevistas. E redes sociais, websites e blogs. Eu achei bastante interessante quando surgiu esse campo aqui dentro do currículo Lattes, porque hoje muitos pesquisadores já têm sites próprios ou blogs em que eles comentam a sua pesquisa, em que eles apresentam de uma outra forma para o público, tá? E disponibilizam isso de maneira gratuita e acessível para toda a comunidade, não só a científica. Então, caso alguém tenha um blog ou um site pessoal voltado à sua pesquisa, também pode ser incluído aqui dentro do currículo Lattes. Eventos.
A gente tem duas opções para eventos hoje, que é a participação e organização de eventos. Então, aqui, em dados gerais, na participação, a gente tem a forma de participação como convidado ou participante, e é um dos poucos, talvez o único, pelo menos que eu conheço até hoje, campos em que a gente consegue puxar o nome do evento de forma automática. Como que isso acontece? Se você publicou um trabalho em um evento e você cadastrou lá anteriormente na produção bibliográfica, você consegue aqui, só pelo fato de já ter o registro dessa produção no evento, puxar o nome do evento, sem precisar digitar todos os campos de novo de forma manual. Tá? É um dos poucos, talvez o único campo que faça isso automático dentro do currículo Lattes. Aqui em organização a gente tem dados gerais, né? Temos o tipo, que é uma exposição, um festival, uma feira, e a natureza, curadoria, montagem, etc. Em outros campos a gente pode incluir o detalhamento, os autores, as palavras-chave, as áreas e os setores do evento também. E aqui em orientações, a gente tem orientações e supervisões concluídas ou em andamento. Nos dados gerais, a gente tem a opção tipo, acadêmico ou profissional disponível para dissertação de mestrado. E no detalhamento, a gente tem o tipo de orientação, como orientador principal ou co-orientador. Fica bem abaixo, né? Às vezes as pessoas se confundem, não sabem que é possível cadastrar co-orientação no currículo Lattes, mas é sim. Mais para frente eu vou mostrar na tela como isso é feito. Palavras-chave, a área e os setores. Aqui em banca, a gente tem a participação em bancas de trabalhos de conclusão e em bancas e comissões julgadoras. Opção de banca aqui também, acadêmico ou profissional para dissertação de mestrado. Participantes, registrar o nome de todos os participantes da banca, tá? Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal acaba incluindo só o nome de um membro ou o nome do membro do currículo que a gente está acessando, mas é sempre importante lembrar de registrar todos os nomes. Incluir as palavras-chave, as áreas e os setores. Citações, a gente tem aqui as citações no Easy, no Cielo, no Scopus e em outra base bibliográfica. Citações no Easy, até um tempo atrás, bem recente por sinal, a gente tinha como fazer essa inclusão automática. Bastava para isso ter um perfil dentro do Researcher ID, que é um identificador de autor. A gente lançava o número do Researcher ID dentro do currículo Lattes, ele automaticamente ia buscar as suas citações no Easy, que é a Web of Science, e mandava para o seu currículo Lattes. Acabou, isso não existe mais. Esse texto aqui, inclusive, é do próprio currículo Lattes. Se vocês entrarem hoje nas citações e do Easy, vocês vão visualizar essa informação bem no início, tá? O serviço de recuperação de dados está temporariamente indisponível, sendo necessária a inserção manual das informações. Mesma coisa para Cielos, para Scopus e outra base bibliográfica. Então, qual é o processo? Vocês têm que, para incluir as citações dentro do Lattes, vocês têm que entrar no Easy, no Web of Science, procurar por todos os artigos que você tem lá dentro publicado, contar as citações que cada um dos artigos recebeu, voltar aqui no currículo Lattes e incluir esse número. Mesmo processo para Cielo, mesmo para Scopus e para outra base bibliográfica, que essa outra base bibliográfica é uma base que pode ser inserida aqui, uma base específica da sua área de conhecimento. Então, infelizmente, isso daqui também se tornou um processo manual. A gente espera que seja ali volte, né? Que esse temporariamente aqui não fique por tanto tempo indisponível, que pelo menos essa opção do Easy ele volte a ser de forma automática. Aqui eu trouxe uma seção de perguntas, tá? Essas perguntas eu trouxe exemplos que eu fui coletando ao longo dos anos do curso online que eu tenho sobre o currículo Lattes. Eu vou falar um pouquinho dele no final, para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas mais comuns que as pessoas têm. Então, onde devo colocar a iniciação científica? Porque o currículo Lattes, por incrível que pareça, ele é um currículo acadêmico, mas ele não tem a opção de incluir a formação básica do pesquisador, que é a iniciação científica. Então, pesquisando, qual é a forma que eu encontrei
Lógico que podem existir outros, como eu falo, é uma recomendação para vocês incluírem aqui a iniciação científica, né? Dentro de atuação, como atuação profissional, tipo de vínculo bolsista. Caso você não tenha sido bolsista, também pode colocar, tem uma outra opção lá dentro. Como a iniciação científica ela não constitui vínculo empregatício, né? Você pode colocar a descrição bolsista de iniciação científica, que é um campo livre para preencher. Você também pode colocar a carga horária e a data, e em outras informações incluir os dados do projeto, né? O nome do projeto, o nome do orientador. Estágios. A gente coloca como atuação profissional ou como formação complementar. A minha recomendação, para a maioria dos casos, é incluir os estágios como atuação profissional. E em outras informações você descreve as atividades que você realizou durante o estágio. Por exemplo, na medicina veterinária, que foi um caso que me chegou pelo curso online, essa área costuma preencher informação complementar e não em atuação profissional. E por que isso? No decorrer do curso e mesmo após a conclusão, eles sempre precisam fazer cursos rápidos para se atualizar, porque é uma área muito dinâmica. Então, eles precisam ter uma formação constante, por isso que os estágios também acabam sendo incluídos na formação complementar. Resumindo, o importante é ter um padrão dentro do seu currículo. Esse padrão você pode seguir a área, o que a área já faz, ou você pode adotar um padrão próprio, exclusivo para o seu currículo. Eventos, aqui também gera muita dúvida, porque a gente tem eventos no módulo eventos ou em educação e popularização de CIT, tanto como participação como organização. A minha sugestão aqui é adotar a prática de outros currículos, né? Cadastrar eventos apenas no módulo eventos. Existe essa pergunta para esse campo e para outros também, né? Se há uma produção para educação e popularização de CIT, caso seja, por exemplo, um evento de divulgação científica, e você selecionar a opção sim, ele já vai mandar ele também vai cadastrar essa informação lá em educação e popularização de CIT. Agora eu lembrei, esse é um outro campo que faz uma transferência automática aí de informação, vamos dizer assim, dentro do currículo Lattes. A sugestão, então, é cadastrar os eventos cujo foco seja divulgação científica no módulo eventos e no módulo de educação e popularização. Eu acho interessante colocar nos dois, mas como eu disse, é importante vocês adotarem um padrão para cadastrar como um evento e como um evento também de popularização da ciência. Posso colocar um evento que tive um artigo publicado e pôster exposto, mas não pude comparecer. O que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Acho que tem mais nãos do que sim, ou está mais ou menos equilibrado. Pode, tá? Os eventos hoje, eles estão exigindo cada vez mais que pelo menos um dos autores estejam presentes no dia, no horário da apresentação e façam a apresentação. Não interessa se você escreveu com 2, 3, com 10 autores, um de vocês vai ter que estar lá para apresentar e receber o certificado, né? Então, você tendo uma cópia desse certificado, que em alguns casos aparece o nome de todos os autores, ou eles emitem um certificado com os nomes separados, né? É importante você ter o documento comprobatório da apresentação do trabalho, tá? Para você poder cadastrar no seu currículo. E importante também para quando você precisar ter o currículo documentado, que daí você precisa de todos os comprovantes, né? De participação, de tudo que você tem no currículo para alguma situação específica. Qual a carga horária para se definir um curso de curta duração ou outros? Sugestão, verificar se consta alguma indicação similar ao Lattes. O Lattes hoje tem essas opções, curso de curta duração, MBA ou extensão universitária. Mas, fazendo uma pesquisa, eu verifiquei que, em geral, os cursos possuem essas cargas horárias, tá? Então, um curso de curta duração, geralmente de 8 a 40 horas, média duração de 40 a 70 e de longa duração de 70 a 120 ou mais horas aí, se for uma especialização. Mas, como eu falei, isso é uma média que eu cheguei pesquisando, né, para verificar essas cargas horárias. Posso incluir o resumo apresentado e sua publicação nos anais? Sim, levanta a mão.
Não, levanta a mão. Ninguém? Tem uma mão só? Pode também, pode. Mas você tem que ter uma cópia para o seu currículo documentado, tá? Tanto a publicação do resumo, você tem que ter uma cópia da publicação do resumo lá nos anais do evento, com a publicação do texto completo, por exemplo. Aqui sim, sobre a coorientação, que eu comentei antes. Então, a gente tem aqui a opção dentro lá do módulo orientações, tá? Então, logo aqui em cima, no detalhamento, a gente tem tipo de orientação, e você pode selecionar como orientador principal, que é a primeira opção, ou como co-orientador, que é a segunda opção. Para os demais tipos de trabalho, incluída no campo outras informações, porque ele está disponível aqui somente para mestrado e para doutorado. Tá? Então, se foi co-orientação de um TCC, por exemplo, não tem como indicar, porque se você indicar nesse campo automático, vai ficar caracterizado ou como mestrado ou como doutorado. Por isso, a minha sugestão de colocar aqui a co-orientação de TCC, seja de graduação ou especialização, no campo outras informações. Como cadastrar eventos com 2 títulos? Né? Essa pergunta surgiu a partir de um aluno do curso online que ele participou de um evento, se eu não me engano, foi na Unesp, em várias fases. Então, a fase 1 aconteceu em uma cidade, a fase 2 aconteceu em outra cidade. Então, eram várias etapas em campos distintos. E aí, você pode cadastrar eles como... Podem, não, devem ser cadastrados separadamente. Se você tiver, lógico, um certificado para cada participação nas etapas aí do evento. A não ser que sejam eventos conjuntos, que a organização do evento emita para você um certificado único de todo o evento e não de cada fase em separado. Então, é importante observar o nome do evento no documento comprobatório e registrar da mesma forma, tá? Consta no documento. Autoria e coautoria. Isso aqui também é muito importante falar, né? Lembrar sempre de cadastrar todos os autores mencionados no trabalho em que você é coautor. Não é porque você é coautor, eu fiquei lá em segundo, em terceiro, eu estou no ETIAL, não apareço. Não, você vai incluir sim o trabalho, é uma produção sua. E tomar cuidado com isso que eu brinco, né, que é a síndrome do primeiro autor. Que provavelmente alguns de vocês já devem ter encontrado os currículos em que a pessoa é primeiro autor em tudo, em tudo. E tudo eu não falo só produção, eu falo assim, em banca, em eventos, em tudo. A pessoa simplesmente vai lançando lá como se ela não fizesse outra coisa da vida, a não ser pesquisa. E não, a gente sabe que não é bem assim. Então, cadastrem todos os autores e na ordem em que eles são citados na publicação. Tá? Existe um campo específico para incluir um arquivo do currículo Lattes, do seu CV, na verdade, né? Currículo vitae, no Lattes? Quem acha que sim? Quem acha que não? Dá para fazer. É terrível. E vocês vão entender por quê. Tem essa opção aqui, importar. Legal, eu vou subir lá o meu PDF, o meu Word lá. Não, você está enganado. Você tem que ter o seu CV em XML. Tá? Nem tudo é fácil no Lattes. E esse aqui é um caso bastante complicado. Essa opção de importação, então, só é possível se você tiver o arquivo XML do seu CV para poder subir aqui no Lattes. Caso contrário, esqueça. Ou você vai transformar o seu arquivo em XML ou pedir ajuda para alguém para fazer essa conversão do formato. E só depois disso você vai poder carregar o seu currículo aqui para ele ser preenchido de forma automática. Terceiro passo, então, a atualização. Qual a importância da atualização? Né? Ela mostra o desenvolvimento da sua vida acadêmica e profissional, que é o foco do currículo Lattes. Mostra os seus projetos e também, lembrando, indiquem sempre a captação de recursos para projetos, tá? Que isso mostra a capacidade dos pesquisadores em conseguir verba para pesquisa. E também mostra o desenvolvimento das suas publicações ao longo do tempo, conforme você foi evoluindo na carreira, né? Os temas que você foi estudando no decorrer dos anos.
Como fazer essa atualização, né? Preencher sempre todos os dados, gente. A gente sabe que tem muitos buracos, muitas falhas no currículo Lattes, tá? Em muitos casos, o campo outros acaba sim ajudando. Geralmente não é o comum, mas no currículo Lattes a gente pode lançar a mão para não deixar, às vezes, incluir uma informação que seja importante para algum processo seletivo que você vai participar, para alguma banca, tá? Então, lancem mão do campo outros sempre que precisarem. Que isso facilita também a recuperação das informações quando alguém for pesquisar, por exemplo, por assunto, para chegar até o seu currículo. Artigos com dados incompletos podem ser versões pré-print, isto é, documentos que já estão disponíveis online, mas não têm todos os dados de publicação. Por exemplo, volume e número. Existe uma opção no Lattes, dentro da produção, em que a gente pode incluir artigos aceitos para publicação. E geralmente esses artigos aceitos são essas versões pré-print, né? É importante lembrar que depois que ele for publicado, você registra ele como um artigo completo, publicado em periódico, e você tem que apagar essa informação de artigo aceito, para não ter duplicidade de informação no currículo. Preferencialmente usar fontes primárias, tá? Documentos comprobatórios. Eu estou usando toda hora esse termo, mas são atestados, são certificados, artigos publicados, dentre outros, para atualizar o currículo. Quando atualizar? Sugestão a cada 3 meses, tá? Esse é um período que foi um professor meu da graduação que indicou, em uma aula que ele explicou sobre o currículo Lattes. 3 meses geralmente é um tempo razoável que você participou de algum evento, teve alguma publicação nova, participou de uma banca, né? Então é um tempo aí relativamente razoável que você pode ter alguma informação nova para registrar no seu currículo. O ideal é que você defina seu próprio período ou método de atualização. Eu, por exemplo, eu gosto de já receber um certificado e registrar, porque eu sei que se eu deixar para amanhã, para a semana que vem, eu vou acabar esquecendo. Então é importante vocês adotarem um método próprio para fazer a atualização. Bom, um currículo atualizado, ele possui o registro completo das informações, ele mostra consideração em relação aos outros usuários, quando eles vão pesquisar o seu currículo, né, vão chegar de uma forma mais fácil, ter dados corretos. Ele facilita a pesquisa de quem está usando a plataforma Lattes. E, no final, contribui para dar visibilidade da ciência nacional no Brasil e no mundo, porque o Brasil talvez é o único país que tem uma plataforma de currículos de pesquisadores, né? A gente não conhece ainda nenhum outro modelo no mundo com a robustez que tem a plataforma Lattes. Hoje a gente tem o ORCID, mas ele ainda não tem tanto tempo de estrada como o Lattes, vamos falar assim, para a gente poder dar essa visibilidade para a pesquisa. Em relação à manutenção, a gente tem que observar se cada informação está no lugar correto, se ela está completa, se ela está adequada, né? Por exemplo, atividade de extensão no módulo eventos. Correto é cadastrar ela em informação complementar. Uma atividade de extensão é um curso acadêmico não formal. Palavra-chave, importante incluir nos campos em que aparece essa opção, porque a palavra-chave é mais uma forma da pessoa chegar até o seu currículo, quando ela estiver pesquisando por assunto. Em relação à ética, a gente teve no passado alguns casos, tinha uma certa frequência até de notícias de uso indevido do currículo Lattes, currículos falsos, como essa daqui que foi publicada na época, o currículo do Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. Tá? Para quem não conhece, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, em 2001. Mas ele, não contente com a medicina, ele foi fazer mestrado em Engenharia Eletrônica no MIT. Então, ele jogou tudo para o alto, né? E não feliz, ele foi fazer doutorado em Física no California Institute of Technology. Né? Então, ele jogou tudo para o alto, falou, não quero, não quero, não quero. No fim, o que ele foi fazer da vida? Narrar jogo de futebol. Daí, ele se encontrou e ele seguiu esse caminho, né? Que ele viu que era o que ele realmente gostava de fazer. Então, gente, esse é um dos casos que apareceu na mídia na época, tá? E que levantou muitos questionamentos, né?
na comunidade científica. Um deles foi em relação à vulnerabilidade da plataforma Lattes, né? Como é que uma plataforma voltada para pesquisa, para registro da produção acadêmica nacional, tem uma falha dessa, né? Alguém foi lá, de má fé, com o CPF do Galvão Bueno, e registrou, criou um currículo falso. E uma ala da comunidade acadêmica falou, não, nós temos que ter um controle mais rígido sobre essa plataforma, porque ela é usada para a destinação de verba pública para pesquisa. E outra ala dos acadêmicos falou, mas e quem é o responsável pela verificação das informações? Né? É o CNPq, porque está hospedado lá, currículo Lattes, ou é do usuário que preencheu? Mas no caso não foi o Galvão Bueno, a gente sabe que foi um currículo falso, infelizmente. Ou é da instituição do pesquisador. Então, em relação a isso, a gente tem no termo de adesão e compromisso do currículo Lattes, que é aquele que sempre que a gente cria um cadastro em qualquer site da internet, você aceita os termos de compromisso, né? Clica lá assim, li, aceitei, ok. Mas vejam o que diz o do currículo Lattes, né? Em relação à senha e segurança, né? Além de ser inteiramente responsável por toda e qualquer atividade, lançamento e registro de informações, né? Então, isso aqui é a responsabilidade do usuário. O CNPq não será responsável por qualquer perda que possa ocorrer como consequência do uso não autorizado por terceiros de sua senha. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Porque é uma prática, a gente sabe, de às vezes o pesquisador não tem para parar e atualizar o currículo, dependendo da frequência com que ele publica ou com que ele tem que cadastrar as informações. Então, ele acaba passando a senha para um terceiro para ir lá registrar as informações. Então, muito cuidado com isso daí, porque está no termo de adesão do currículo Lattes. Condutas e obrigações do usuário, né? Como condição para utilizar o serviço, tem uma série de itens lá. Um deles é não criar falsa identidade. Tá? Então, cuidado com isso daqui também. Condutas e obrigações do CNPq. O CNPq reserva-se o direito de, sem aviso prévio, realizar auditorias periódicas acerca das informações. Então, o CNPq pode, sim, a qualquer tempo, ir lá e fazer uma verificação das informações. E olhem isso daqui também, cancelar o acesso do usuário ao serviço, bem como suprimir o registro das informações curriculares do usuário sempre que verificar a má utilização. Então, vocês incorrem o risco, inclusive, de perder o currículo Lattes, não ter essa ferramenta disponível, né, se for detectado o mau uso. Dúvidas? Esse daqui é o e-mail que eu comentei com vocês de suporte do CNPq, tá? Sugiro que vocês anotem. O suporte deles por e-mail costuma ser devagar, por telefone brilhante. Então, se puderem ligar lá, geralmente vocês vão conseguir resolver de imediato o problema que vocês têm. Então, é atendimento@cnpq.br. Não encontrei uma publicação. E agora? Corram para a biblioteca, tá? A gente está aqui para dar suporte para vocês, para apoiar vocês em toda a trajetória de pesquisa. Então, não deixem de ir até a biblioteca para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Não encontrei uma maquete. Sim, é possível registrar maquete no currículo Lattes. Não encontrei um blog ou outro documento mais específico, né? Nossa sugestão é você entrar em contato com o proprietário do currículo. Aqui as referências que eu utilizei sobre o curso online que eu ofereço é esse daqui, tá? Ele está hospedado na Content Mind, que é uma empresa com curso de capacitação para bibliotecários, editores e pesquisadores. Como é um curso MOOC, aqueles cursos gratuitos à distância, vocês podem a qualquer tempo se inscrever e matricular no curso, realizar todas as atividades. Também pode ter um certificado, caso vocês desejem, e a taxa de certificação é R$200. E ele pode ser pedido a qualquer tempo esse certificado, tá? Mesmo depois da conclusão do curso. Bom, eu agradeço então a oportunidade, o convite da organização. Aqui tem os meus contatos, o e-mail, o telefone. Qualquer dúvida também, vocês podem ir até a biblioteca, que será um prazer atendê-los. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Vamos aqui então fazer dar espaço para 3 questões. Vamos lá, quem se habilita? Primeira questão ali, segunda ali. Calma, eu vou ficar perdido. Primeira qual? É aqui. Bom dia, Eduardo. Bom dia. A minha dúvida é com relação ao cadastro de organização de eventos, quando tem mais de um autor e não existe uma ordem hierárquica.
Em que ordem eu deveria cadastrar os autores do evento? A ordem que consta no documento. Mesmo que tenha uma ordem hierárquica, assim, para efeito de registro, você tem que seguir o documento mesmo. Porque quando você precisar apresentar o currículo documentado, ele tem que ser um espelho dos documentos que você tem, dos comprovantes. É que, no caso, eu participei da organização de um evento em que todos os organizadores eram pós-doutorandos e foi um evento organizado de maneira igual para todos. Nem foi ainda emitido certificado. Então, Mas você tem algum documento? Nem que seja uma declaração, alguma coisa assim. Ainda não estão prontos os certificados. Mas você pode até registrar, mas quando você tiver ele em mãos, daí você registra na ordem que aparecem os nomes lá na declaração. Tá certo, obrigada. Nada. Ali. Deixa eu chegar perto de você. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou mestranda na UFSCar, em Ciência, Tecnologia e Sociedade, e eu fiquei com uma dúvida sobre como cadastrar o estágio supervisionado em docência, se como formação complementar, porque é uma disciplina obrigatória para bolsista e está na grade curricular, ou como estágio mesmo. Nesse caso, você pode cadastrar como estágio. Embora ele seja como disciplina, eu acho que é até interessante, assim, para o momento da carreira que você está em formação como pesquisadora, você pode deixar ele registrado como estágio para ficar em evidência também, que você tem alguma experiência docente. Caso você venha prestar algum concurso ainda durante o mestrado, né, se aprovada, essa informação vai ser interessante para os olhos do avaliador quando ele receber o seu currículo. Então, você pode sim cadastrar ele como estágio. Meu nome é Inayan, sou pós-doutorando aqui da ESC. A minha dúvida é justamente com relação ao pós-doutorado, que é uma área meio nebulosa aqui no Brasil. O pós-doutorado seria como se fosse um pesquisador visitante. Esse é o entendimento no exterior. E não existe, por exemplo, um pós-doutorado sanduíche, né? Assim como existe no doutorado. A minha dúvida é como que eu faço se parte do meu pós-doutorado eu fiz no exterior, então passei 6 meses no exterior, e só esse tempo no exterior já configuraria um pós-doutorado, se fosse só esse o caso. Só que foi feito dentro de um pós-doutorado no Brasil. Como que eu devo lidar com isso? Ou onde colocar isso? Olha, como não tem, de fato, essa opção para sanduíche no pós-doutorado, tem o campo para pós-doutorado no currículo Lattes, eu acho que, pensando agora no imediato, eu precisaria confirmar, mas eu acredito que tenha dentro do campo pós-doutorado outras informações, e você pode descrever lá, que você passou 6 meses no exterior, na universidade tal, com o professor tal, trabalhando, entendeu? Eu acho que seria... Para não sair também de dentro do campo pós-doutorado, que eu acho que ficaria ruim. Então, se tiver essa opção lá, outras informações, a minha sugestão é incluir nesse campo, dentro do pós-doutorado. Gente, um aplauso para o Eduardo. Ficamos aqui neste primeiro mini curso. Obrigado, Eduardo. Obrigado.